Olha só que interessante. E se uma das doutrinas mais famosas que a gente associa a João Calvino na verdade não tivesse sido escrita por ele? Pois é, essa é a história fascinante que está por trás de uma pergunta bem simples. A pergunta é essa. Afinal, quem escreveu os famosos 5 pontos do calvinismo? Bom, a resposta que vem na cabeça de quase todo mundo, quase que por instinto, é claro, Seria João Calvino, né? Se essa foi a resposta que veio à mente, então se prepara porque tem uma surpresa aí. Essa resposta está completamente Errada? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso agora e desvendar a história real que, olha, é bem mais dramática do que a gente costuma pensar. Acontece que os famosos 5 pontos, na verdade, só foram estabelecidos mais de 50 anos depois da morte de João Calvino. E o palco dessa história toda não foi a França nem a Suíça como muita gente pensa, mas sim a Holanda, lá no comecinho do século XVII. Então, para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa voltar no tempo, lá para a República Holandesa do século XVII. Pensa só, uma nação protestante que tinha acabado de nascer, forjada no fogo da guerra contra a Espanha. Nesse lugar, política e religião não andavam só de mãos dadas, elas eram literalmente um barril de pólvora, e a faísca estava prestes a acender. Olha só, essa cronologia aqui revela uma coisa fundamental. Presta atenção nas datas. Os personagens centrais dessa treta toda, como o Tiago Armínio, por exemplo, viveram uma geração inteira depois dos primeiros reformadores. Lutero, Calvino e Armínio, eles nunca nem se conheceram. Então, o ponto crucial é este. Não era só um debate de teólogos numa sala fechada, sabe? As apostas eram altíssimas. A Holanda tinha acabado de se tornar independente da Espanha católica, e a Igreja Reformada era um pilar da identidade nacional deles. Qualquer racha teológico, por menor que fosse, podia virar uma guerra civil e simplesmente destruir aquela nação que mal tinha nascido. E o estopim para essa crise toda foi um teólogo, um cara brilhante, mas muito controverso, chamado Tiago Armínio. As ideias dele começaram a bater de frente com as doutrinas que já estavam estabelecidas na igreja, e isso, claro, causou uma agitação enorme. Depois que o Armínio morreu, aí a controvérsia explodiu de vez. Os seguidores dele, que ficaram conhecidos como remonstrantes, que quer dizer basicamente aqueles que protestam, colocaram no papel as discordâncias deles em 5 artigos. E claro, veio a resposta. O partido mais tradicional, o ortodoxo, se organizou como os contra-remonstrantes. Pronto, a igreja estava dividida em 2 facções inimigas. E foram esses 5 pontos aqui que botaram fogo no conflito. Basicamente, eles propunham uma visão em que a vontade humana tinha um papel mais ativo na salvação. E isso, claro, era um desafio direto às confissões de fé que todos os ministros tinham jurado defender. Bom, com o país ali na beirinha de uma guerra civil, o líder holandês, Maurício de Nassau, precisou tomar uma atitude drástica. Ele convocou um sínodo nacional, que é tipo uma grande assembleia da igreja, para tentar resolver essa disputa de uma vez por todas. E olha, isso não foi um evento qualquer, só para os holandeses. Foi uma espécie de Copa do Mundo da teologia da Europa naquela época. O sínodo juntou 84 membros e desses, 26 eram delegados estrangeiros de 8 países diferentes. A ideia era clara, ter um veredito com peso internacional, que ninguém pudesse acusar de ser uma decisão caseira. E para a gente ter uma ideia da seriedade do momento, escuta só o juramento que cada delegado teve que fazer. Eles prometeram, diante de Deus, que iam basear todas as suas decisões única e exclusivamente na palavra de Deus, deixando de lado qualquer opinião humana. Só que o processo foi bem tumultuado. Os remonstrantes usaram várias táticas para atrasar os trabalhos, eles se recusaram a seguir as regras do sínodo. Aí, no momento de puro drama, o moderador, um cara chamado Johannes Bogerman, perdeu a paciência e simplesmente mandou todos eles embora da assembleia. Agora, com os remonstrantes fora da jogada, o sínodo finalmente pôde começar a trabalhar. Eles pegaram os escritos dos arminianos e começaram a formular uma resposta ponto por ponto. E foi essa resposta que se tornou o documento oficial que a gente conhece hoje como os Cânones de Dort. Então, vamos ver como foi essa resposta. O primeiro ponto dos remonstrantes dizia o seguinte, que a escolha de Deus para a salvação era condicional. Ou seja, Deus escolhia as pessoas porque ele já via lá no futuro quem iria ter fé. Aí o sínodo respondeu de forma direta. Eles afirmaram que não. A eleição não se baseia em nada que Deus possa prever em alguém, mas unicamente na sua graça e na sua vontade soberana. Ponto. Essa citação aqui, tirada dos próprios cânones, resume a doutrina com uma clareza incrível. Ou seja,
Para eles, a eleição é a fonte da fé e não o resultado dela. É uma inversão total da lógica arminiana. E esse padrão de resposta se repetiu para os outros 4 pontos. Para cada artigo que os remonstrantes apresentavam, o sínodo formulava um cânone como uma resposta direta, uma defesa da ortodoxia. Basicamente, onde os arminianos viam a vontade humana cooperando com Deus, o sínodo enfatizava que era a soberania da graça de Deus que agia em cada etapa da salvação. Então fica a pergunta: como é que todo esse debate teológico super complexo, uma coisa que quase dividiu uma nação inteira, chegou até nós de uma forma tão simples, tão resumida? A resposta está num acrônimo famoso em inglês, TULIP. A maioria das pessoas hoje conhece esses 5 pontos por causa dele. Mas o mais curioso é que esse acrônimo só foi inventado muito tempo depois. Ele foi criado só como um jeito fácil de memorizar as doutrinas que o Sínodo de Dort afirmou lá atrás, em resposta direta aos remonstrantes. Mas o ponto mais importante de todos é este aqui. O acrônimo TULIP é só um resumo, um jeito de lembrar. Os cânones de Dort de verdade são um documento muito mais rico, detalhado, até pastoral. Eles não nasceram do nada. Eles foram uma resposta cuidadosa, toda baseada nas escrituras, a uma crise histórica muito específica que, como a gente viu, ameaçava rasgar uma nação ao meio. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história do Sínodo de Dort mostra que ideias, elas têm consequências, e consequências profundas. Esse debate, que aconteceu há mais de 400 anos, acabou definindo os contornos de 2 das maiores correntes do pensamento protestante que até hoje continuam a influenciar milhões de pessoas pelo mundo. Então a pergunta que fica no ar é: como é que essas respostas, formuladas há tanto tempo, ainda ecoam nos debates de hoje, sobre fé, sobre livre-arbítrio e sobre quem é Deus?